nu? Essa é uma pergunta que me lembra uma mãe conversando com seu filho, não é verdade? O garotinho chega em casa e fala para a mãe dele: mãe, é verdade que eu sou burro? Qual que é a resposta da mãe? Quem te disse isso? Não é assim que as mães fazem? Quem foi que te falou isso? Em outras palavras, você não iria concluir isso sozinho. Você não teria esse pensamento a seu respeito. Eu não te falei nada disso. Aqui em casa ninguém te falou isso. Então eu quero saber quem te falou. É a mesma pergunta que Deus faz para Adão. Quem te falou que você estava nu? Você não iria perceber isso. Eu não te falei isso, mas agora você teve a sensação. É óbvio que aqui está implícito a presença do diabo. Quem falou para Adão que ele estava nu foi o diabo. O diabo é aquele que vem para tentar, para seduzir. E uma vez que você aceita a sedução e cai no pecado, o diabo é aquele que vem agora para produzir em você, a primeira coisa que eu quero falar, vergonha. Você não está em condições de estar na presença de Deus. Você agora está exposto. Olha que vergonha. Olha a sua história. A primeira estratégia do diabo contra o crente é produzir no crente vergonha. E o que é vergonha? É consciência de pecado. É ficar o tempo inteiro consciente de si mesmo. Você sabe, crianças não são conscientes delas mesmas. Elas são livres. Elas não ficam pensando como é que elas estão parecendo, como é que estão vendo. Elas são livres. Mas à medida em que elas crescem, vão ganhando muita consciência de si e perdem a espontaneidade. Assim também acontece com os filhos de Deus. O diabo quer tirar a sua liberdade de servir a Deus. Então ele está sempre te colocando consciente do que você não fez, você não realizou, você não fez suficiente, você não é bom o suficiente, você não é uma boa esposa, você não é uma boa mãe, você não é um bom marido, você não é um bom supridor da sua casa, você não tem feito o que devia fazer. E isso nos faz o tempo inteiro conscientes de nós mesmos. Muitas vezes, irmãos, isso o Espírito Santo tem me inquietado nesses dias. Muitos líderes presumem coisas ruins dos liderados. E muitos pastores têm uma ideia de que os crentes não querem liderar. Os crentes não querem responder a Deus. Que eles não têm compromisso. Então, eles vêm para o púlpito com aquela atitude de alguém que vem para confrontar e para dar uma exortação forte para acabar com essa falta de compromisso. Mas isso é presumir errado. Os irmãos querem responder. Os irmãos querem servir. Mas o diabo está sempre dizendo para ele: você está nu, não se envolva nisso. Eu vou te expor, eu vou mostrar. E ele está sempre consciente do seu pecado. Eu não faço nada suficiente, eu não sou bom, eu não posso liderar. Como é que eu vou liderar? Eu não tenho respondido o suficiente, eu não oro tanto que tinha que orar, não jejuo quando devia jejuar, eu não leio, não estudo, eu não medito, eu não sou fiel como deveria ser. E porque ele está o tempo inteiro consciente disso, consciente de debilidades, consciente de pecado, ele fica com vergonha de assumir liderança. E o diabo sempre diz para ele: quem é você para assumir isso? Não vai não, você vai ser envergonhado lá. E ele fica com medo então da vergonha. Se nós entendemos isso, e se nós ministrarmos na vida dos irmãos, como diz lá em Isaías 61, em lugar da vergonha haverá dupla honra. Que o Senhor Jesus já levou a nossa vergonha na cruz. Você sabe, um dos aspectos mais marcantes do sacrifício da cruz é a vergonha. É a vergonha. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi cuspido. Tem algo mais desonroso e vergonhoso do que ser cuspido? Quando alguém quer te diminuir muito, ele apenas cospe em você. Jesus foi cuspido. Jesus foi esbofeteado. Tem algo que desonra mais um homem do que ser esbofeteado na face. Mas não apenas isso. A Bíblia fala que ele foi despido. Jesus estava diante dos soldados romanos, né? Eram talvez 600, 700 soldados. E ele foi despido diante deles. E eles zombavam de Jesus. E eles colocavam um espinho, uma coroa de espinho, e diziam, e batiam na sua cabeça com canis, chamavam ele de rei. Colocaram nele um manto nas costas. Tudo isso para envergonhar. Jesus carregou toda a vergonha que você tinha que levar. Lá na cruz do Calvário, ele foi pendurado, despido. Nu, foi exposto para todo mundo.
Isso é a nossa vergonha. Essa era a vergonha que você tinha que ter. Mas ele tomou tudo que era para nós. Ele levou sobre si, para que você possa agora ter a honra e a glória dele na sua vida. Mas muitos de nós vivemos ainda com a sensação de vergonha. É a sensação de ser desnudo diante dos outros. É a sensação de que vão sempre descobrir, sempre perceber que você não é tudo aquilo que parecia ser. Quantos irmãos até aceitam liderar, mas ficam o tempo inteiro aquela sensação: ah, se souberem quem eu sou, vão descobrir logo, logo quem eu sou. Eu não sou tudo isso. Eu não sou. Eu acho que eu sou uma fraude. Eu fico parecendo, mas na verdade não é isso. Mas todas essas coisas são apenas fruto da acusação do diabo. É ele dizendo para você que você está nu. E essa nudez produz consciência de pecado. Você sabe, os crentes têm mais consciência de pecado do que consciência de presença de Deus. Depois que você foi salvo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. É muito mais do que andar junto com você. É muito mais do que ser o seu companheiro. Ainda que ele é tudo isso. Mas é muito mais. Ele veio e se uniu a você dentro do seu espírito. De uma maneira que não pode ser separado mais. Foi amalgamado. Mas quantos vivem cultivando esse senso diariamente? Quantos vivem cultivando o senso da presença, do amor, né, do favor, da graça? Mas o diabo consegue fazer com que muitos crentes vivam o tempo todo cultivando o senso de indignidade, incapacidade, pecado, desonra, vergonha, de estar fora do padrão. E muitos ficam remoendo isso e pensando nisso o dia inteiro. E quanto mais pensam, menos se sentem qualificados para servir a Deus. Essa é a primeira estratégia que o diabo usa, mas que o Senhor quer quebrar e desfazer na sua vida hoje.